Diego Aguirre começou o seu trabalho no Santos. Já deu treino pela manhã, foi apresentado na hora do almoço, no início da tarde, e veio com um discurso de tranquilização, de tranquilizar, de trazer paz, de tentar baixar a bola de alguns jogadores que talvez estejam ansiosos, né, preocupados com o momento, e claro que eles devem ficar preocupados com o momento, mas me pareceu um discurso muito parecido com o do Muricy quando chegou ao Santos, dizendo que o time estava muito pilhado, querendo guerrear demais, né? E a sensação que eu tive é que o Diego Aguirre vai tentar superar os problemas, contornar os problemas, dar confiança para os jogadores, extrair mais deles. Então essa foi a sensação que eu tive da coletiva. Não vou cair naquela armadilha de enaltecer a entrevista do técnico, como a gente já fez com outros profissionais, porque no Santos tudo é diferente, né? Às vezes o cara tem boas ideias, se expressa bem, tem bons trabalhos em outros clubes, antes e depois do Santos, mas aqui as coisas não funcionam. Eu espero que com o Diego Aguirre seja diferente, ele que vai ter aí o respaldo do Marcelo Fernandes, que foi confirmado oficialmente o retorno dele também nesta quarta-feira, também com Alexandre Galo, que é o novo gerente esportivo do Santos. Já fiz um vídeo específico sobre isso. O Galo, que foi treinador do Santos também, foi jogador, foi auxiliar técnico, campeão em 2004, tem histórico de coordenação na seleção brasileira e conhece o clube. Então, o Aguirre, que é um uruguaio que já esteve no Brasil muitas vezes como treinador e também como jogador, vai ter esse respaldo de dois caras que são conhecedores do Santos Futebol Clube, né? Não são dois ex-jogadores de um período tão distante da história. Aliás, os dois jogaram juntos, até vi foto no Twitter hoje, um do lado do outro, né? Do Galo com o Marcelo Fernandes. Tem as suas respectivas experiências ajudando o futebol santista, e eu espero que essa junção de forças dê certo, que seja suficiente para o Santos escapar das últimas posições do Campeonato Brasileiro. E para isso, ele vai precisar contar com todo o apoio possível. Ele talvez não tenha reforços e falou sobre isso na sua apresentação. Aliás, a apresentação completa está lá na Santos TV, para quem quiser assistir. E eu acho importante que o torcedor assista, porque muitas vezes ele faz críticas, o torcedor faz críticas e reclama, e às vezes não se dá o trabalho de ouvir o que é dito pelos profissionais do clube. Então, a entrevista é interessante, ela tem alguns pontos muito bons para a gente refletir, e ele já começou o trabalho que vai prosseguir nesta quinta-feira. Aliás, o treino nesta quinta é às 10 da manhã, depois tem a apresentação do Nonato no começo da tarde, sexta treino às 8 da manhã e depois o Santos já segue para o aeroporto, vai fazer mais um treino no sábado já lá no Ceará, no CT do Ceará, para enfrentar o Fortaleza no domingo, 18h30, 6h30 da tarde, lá no Castelão. Então eu vou dar uma esmiuçada nessa coletiva do Diego Aguirre e falar também sobre outros temas pontuais desta quarta-feira, como mais uma vitória do Sub-20 do Santos no Campeonato Paulista. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas ali na Vila Madalena, pode retirar em loco, ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que veio aqui no Canal 10, inclusive tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. E se puder também, compartilhe os nossos vídeos aqui do Canal 10. No seu grupo do WhatsApp, na sua rede social também. Vídeos que nós estamos produzindo, né? Só nesta quarta-feira pela manhã tivemos uma matéria aqui, um vídeo especial, uma opinião especial sobre as sereias da Vila e a preparação delas
para as retas decisivas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. Está lá, se você puder prestigiar, assistir, né? Dá um like também no vídeo das Sereias da Vila. E o outro vídeo falando sobre a minha opinião a respeito da contratação do Alexandre Galo. Dito isso, eu vou começar aqui com aquilo que eu considerei o mais importante da coletiva do Diego Aguirre, porque assim como o Turra, ele chega num momento em que o Santos tem problemas com o seu elenco. Quando o Turra chegou, houve todo aquele imbróglio relacionado ao Soteldo, né? E permaneceu enquanto ele foi o treinador do Santos. Agora o Diego Aguirre, claro que chega não causando, né, tanta disputa, tanta polêmica como chegou o Paulo Turra, mas ele chega tendo que administrar uma perda já dita por ele, inclusive, né? O Santos só não oficializou ainda a venda do David para o Chelsea, numa operação aí que pode chegar a 20 milhões de euros, mas ele já não conta com o atleta, que teve a oportunidade também de ir para o Mônaco, mas o atleta optou pelo Chelsea e provavelmente vai ficar com o Ângelo lá no Strasbourg da França, neste primeiro contato dele com o futebol da Europa. Que eu acho uma pena, porque o David só jogou pouquíssimas partidas e fez só 2 gols pelo Santos, e eu desconfio que esse rapaz vai ser um dos grandes centroavantes do futebol europeu em questão de pouquíssimo tempo. Não sei nem se ele dura muito tempo no Chelsea, e a gente não teve a chance de desfrutar. Só desfrutou do futebol desse menino quem viu as partidas, como eu vi muitas do Sub-20 e do Sub-17. No time principal não houve tempo, e a gestão Rueda está, como eu sempre digo, na base da Black Friday, se livrando dos talentos do Santos para arrecadar dinheiro e fechar as contas, né? Aliás, tem sido assim historicamente. A gente desfrutou muito pouco do Rodrigo, e o Pérez vendeu, não tinha jeito, né? A proposta era enorme. Até o Rodrigo fez alguns gols a mais pelo Santos, jogou Libertadores e tal. O Ângelo já foi, o Marcos Leonardo pode ir, já vou falar do Marcos Leonardo. Enfim, e os nossos talentos se vão e a gente não vê-los jogando por aqui, lamentavelmente. A respeito o Aguirre não conta com o David, tá? Questão só de ser oficializada aí nas próximas horas. Eu disse já, ele optou pelo Chelsea, não pelo Mônaco. Vamos aguardar. Em relação ao Marcos Leonardo, eu vou colocar aqui um trecho do áudio da coletiva, né? Em que, pergunta do Bruno Lima, né, que está na Trivela agora, nosso amigo Bruno Lima, justamente sobre o Marcos Leonardo. E aí um treinador desse, que já chegou à final de Libertadores, né, que já dirigiu seleção uruguaia de categorias de base, que tem uma grande experiência no futebol, fala do Marcos Leonardo aquilo que todos os outros treinadores dizem. Só uma parte da torcida do Santos que é teimosa em dizer que o rapaz é ruim, que o rapaz não serve, que ele não presta, né? Que tem o interesse de clube europeu, e o treinador não quer que ele saia de jeito nenhum. Mas as pessoas insistem em dizer que ele é ruim. Precisa ver quem é que está. É aquela velha história, né? Tá todo mundo me dizendo aqui que essa parede é branca. Mas eu falo, não, essa parede aqui é roxa. Tá todo mundo falando que é branca. E tem alguém falando que é roxa. Então o cara acha que tá certo de ficar enchendo o saco quando o assunto é o Marcos Leonardo, né? Mas enfim, apesar de eu não concordar não com esse negócio dele não querer treinar, tá? Não concordo com isso. O cara é profissional, tem contrato assinado, aí vem uma conversinha, ele não está com cabeça. Pô, não está com cabeça o cidadão que ganha um salário mínimo e acorda às 5 da manhã, amigão. Esse papinho de não estar com cabeça, deixa lá os teus empresários, que são aqueles que comandam a tua vida, resolverem com a direção do Santos, e você tem que treinar e tem que jogar. E talvez até tenha um agrado, você não ficar tão com a cabeça abalada, para você voltar a jogar pelo Santos. São as palavras do treinador e o agrado que eu já vou comentar. Veja o que diz o Diego Aguirre na coletiva, o que ele disse sobre o Marcos Leonardo para o Bruno Lima. Vamos ver. É uma situação de temos que ter muito cuidado porque tem muitas partes envolvidas e primeiro eu compreendo a situação do jogador normal, ele tem uma chance, uma possibilidade muito boa para ele, para a sua vida, para a sua família, mas também temos que entender a necessidade e o momento de Santos, que precisa ele. Eu preciso muito ele.
ninguém tem dúvida que é um craque. Tem uns que têm Y me dúvida. gustaría mucho que fique conmigo. Comprendo la situación del jugador y voy a intentar ayudar al máximo para que él pueda hacer 20 goles conmigo y vender en 30, no en 10. Entendeu aí? É um craque, segundo ele. Acho que o craque já é um exagero. Acho um belíssimo jogador, mas craque eu acho um exagero do Diego Aguirre. E ele fala que vai fazer mais gol e o Santos vai vender melhor. Aliás, eu acho, sinceramente, que há uma dose de ansiedade dos empresários do Marcos Leonardo por essa proposta da Roma. Eu acho que o Marcos Leonardo tem bola para sair do Brasil e fazer o que o Caio Jorge fez, por exemplo, para a Juventus. A Juventus é um time que tem histórico recente de decisão, de Champions League, de participações mais efetivas, de ganhar um monte de título na Itália e tal. Aliás, o Caio Jorge que voltou aí de lesão e fez um hat-trick aí no jogo treino, né? E eu acho que o Marcos Leonardo tem bola para pelo menos estar num clube de Premier League, por exemplo. Eu acho que ele poderia estar na Inglaterra, eu acho que ele poderia estar num clube da Espanha como o Atlético de Madrid, por exemplo. A Roma hoje é um time que não tem lá grandes pretensões de título, né? Tem lá o trabalho do José Mourinho e tal, mas enfim, se eu fosse o empresário do Marcos Leonardo, eu esperaria a mudança de ares do Santos, que vai acontecer no começo do ano. Talvez um time que dê a ele mais condições, talvez até o próprio Aguirre já possa fazer isso. Dele somar uma quantidade de gols e de participações positivas ao ponto de, numa próxima janela ou na outra, vir realmente uma proposta mais vantajosa para ele. De toda forma, o Santos só vai vender se quiser, né? Porque o Santos prometeu que ia vender, mas também não prometeu que ia vender por 2 mariolas e um pirulito. Vamos combinar, né? Claro que não é isso que a Roma está oferecendo, mas o Santos também tem que resguardar os seus direitos. O jogador quer ir embora, beleza, avisa a Roma lá para pagar mais. Se a Roma chegar aí com 20 milhões limpos para o Santos, aí, meu filho, não tem o que fazer mesmo, vai vender, né? E aí, eu vejo aqui no Diário do Peixe que no contrato do Marcos Leonardo existe uma cláusula de aumento salarial em caso de proposta recusada. Então tem lá uma proposta oficial da Roma pelo Santos. Se o Santos disser não, o salário dele aumenta em 50%. Né? Isso está previsto no contrato dele, que foi renovado em janeiro de 2022. Diz aqui a proposta que a Roma, caso o Santos negasse qualquer proposta exterior, até o valor de 12 milhões de euros. Até a semana passada, a proposta da Roma pelo atacante era de 8 milhões e ela foi recusada. De toda forma, já tem aí uma conversa de que o próprio Santos daria ao Marcos Leonardo um aumento de 100% nos vencimentos. Né? Tipo, se ele ganha R$100, ele vai ganhar 200. Se ele ganha, entendeu? Vão dobrar o salário dele para que ele fique com a cabecinha mais tranquila, e aí o empresário também morde uma graninha extra, né? Para que ele fique até o final do ano, pelo menos, e ajude o Santos, né? Nesse objetivo de escapar do rebaixamento, ou numa outra hipótese até a metade do ano que vem, mas aí vai ser uma responsabilidade do próximo presidente, e claro que eu imagino que o próximo presidente vai ter que vender um jogador, porque, como eu digo, não vai mudar da água para o vinho da noite para o dia a questão financeira do Santos. Não ia mudar com o Rueda, que não ia conseguir pagar nem metade da dívida, porque o Santos não ia arrecadar grana suficiente para isso. Ele só renegociou prazos e questões mais imediatas, e o Santos vai pagando aos pouquinhos a sua dívida e vai ter que continuar vendendo o jogador. A não ser que um grande investidor venha aí e pegue a dívida do Santos e coloque no bolso. Porque até a gente tem arrecadação de estádio, estava vendo as obras aí do Pacaembu, já começa a desconfiar se o Pacaembu vai estar pronto em janeiro do ano que vem mesmo. Né? O negócio da Vila Belmiro está um silêncio ensurdecedor, como diria o outro, da W Torre. Né? Subir no telhado acho que não subiu, mas não sei se a coisa não está andando. Enfim, então é isso, o técnico quer o Marcos Leonardo. Eu não sei nem se já não conversou com ele, se não conversou com a família, com o empresário, se o Santos está conversando, se vai botar realmente esse aumento para o Marcos Leonardo ficar mais sossegado.
Porque caso contrário você corre o risco de ficar com o jogador aqui com tromba de má vontade, né? E eu acho que isso não é bom, né? O Marcos Leonardo tem que entender também que a gente está em agosto, a janela na Europa fecha em setembro, mas aí se fechar em setembro ele só vai jogar lá em outubro. Aqui ele vai jogar em outubro, novembro, começo de dezembro, acabou, né? Então por uma coisa de 2 meses dá para o Santos depois negociar, ou então poderia até negociar e o jogador ficar aqui até janeiro, né? Vende, garante que vai entregar em janeiro e conversa com o cara para ele ficar mais 6 meses aqui também, né? Pode ser isso. Então, esse é o primeiro grande desafio do Diego Aguirre. Tentar convencer o Marcos Leonardo que a vida é bela, ganhando o que ele ganha, ficando aqui no Santos mais um pouco, apesar da fase do time, apesar de todos os problemas, né? Enfim, que ele possa ajudar. Ele disse aqui algumas outras coisas, né? Foi perguntado sobre a base, tem aspas aqui, agradeço ao Lucas Mussetti que faz esse trabalho sempre de transcrever no Twitter, né? Todos os treinadores perguntam quais meninos o Santos tem, quem é o novo Neymar. São muitos jogadores incríveis e estou aberto, mesmo nesse momento de dificuldade. É momento de pressão e talvez não dar tantas oportunidades no começo, mas os meninos terão seu espaço. Tem uns aí que estão já pedindo passagem, tipo o Miguelito, tipo o Patati, né? O Samuel, zagueiro, inclusive eu estava vendo, foi convocado para a seleção brasileira sub-17 e ele é jogador do sub-20 do Santos, tá? Ele é titular do sub-20, mas ele tem idade sub-17. Então a gente está tão preocupado aí com um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo, né? Um canhoto. É, Daqui a pouco esse menino está pronto. Ele e o Souza, né, foram convocados para a seleção brasileira sub-17. Dessa vez o JP Sherman não foi. Aliás, o próprio Diego Aguirre, estou vendo aqui as redes do Santos, já está no bid, né? O Diego Vicente Aguirre Camblor está, portanto, no bid e já pode comandar o Santos na sequência do campeonato e já estrear contra o Fortaleza. Enfim, falou dos meninos, falou aí da situação difícil do Santos, mas que ele confia muito, que ele quer passar confiança para todos. Repito, quem quiser acompanhar a coletiva completa está lá na Santos TV. Boa sorte ao Diego Aguirre, que ele possa realmente colocar em prática o que ele apresentou na entrevista coletiva. Já que eu falei em meninos, é sempre bom dizer que o Santos, ele nas categorias de base, essa semana teve uma derrota para o São Paulo no Sub-17 por 3-0 e o Sub-20 que perdeu na última sexta-feira para o Flamengo por 2-1, precisa reverter no sábado, né, o jogo de volta. Teve compromisso pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira e até o técnico Orlando Ribeiro usou um time alternativo, né, poupou alguns jogadores para enfrentar o Desportivo Brasil fora de casa em Porto Feliz, mas mesmo assim venceu por 2-0, gols do Bernardo e do Renier batendo pênalti no final do jogo. Só confirmando, né? O Santos volta a campo 11h30 da manhã no sábado, o jogo de volta pelas semifinais do Brasileiro contra o Flamengo lá na Gávea. E no Campeonato Paulista joga no dia 19 no Estádio Municipal Dr. Ademar de Barros em Araçatuba contra a equipe da casa, 3 da tarde, penúltima rodada da segunda fase do estadual, mas com o resultado desta quarta-feira o Santos já garantiu o primeiro lugar no grupo, né? Já está em primeiro lugar do grupo, então fica sossegado. Jogou o Kevson, né? O Miguelito entrou no segundo tempo, enfim, o Kevin Malto jogou também, o Santos movimentou seu elenco, aliás, Gustavo Jundi, Robert, depois Gustavo Henrique, Thiago Balieiro, Luiz Eduardo e Kevson, depois o Diogo Correia, André Klaus, Kevin Maltos, depois o Balão, Gabriel Bontempo, depois o Paulo César, Cauã Ferreira, depois o Renier, o Bernardo, depois o Miguelito e o Gabriel Miranda, depois o Enzo Monteiro. Foi o Santos que venceu o Desportivo Brasil por 2-0, como eu disse, segue bem firme e forte aí no campeonato paulista. No brasileiro a situação é um pouco mais delicada, vai precisar de uma grande vitória contra o Flamengo no fim de semana para, quem sabe, chegar à inédita decisão do título desta competição. Tá bom, meus caros? Então é isso. Nesta quinta-feira tem a apresentação do Nonato. O Galo vai chegar nesta quinta, não sei se o Santos pretende já promover, quem sabe, alguma divulgação do trabalho do Galo, se vai ter algum vídeo, alguma entrevista da própria Santos TV,
que essa coletiva está marcada do Nonato, mas não sei nem se o Galo já não apresenta o Nonato. Aliás, o José Carlos, vice-presidente do Santos, eu até no vídeo anterior disse que não ia ter ninguém da diretoria, porque essa era uma informação oficial quando o Diego Aguirre estava para ser apresentado, mas o José Carlos acabou, vice-presidente, estando lá e representando a diretoria, o que eu acho algo correto, e até me desculpo aqui por ter dado esta informação antes do vídeo em que eu falava sobre o Galo. E numa dessa, quem sabe seja o próprio Galo a apresentar o Nonato, nós vamos descobrir logo logo. Tá bom, meus caros? Então é isso. Começando um novo trabalho no Santos, novos jogadores chegando e quem sabe um ambiente diferente com uma estrutura aí de comando, né, com o Marcelo Fernandes, com o Galo para dar suporte aí para o Diego Aguirre, que trouxe os seus auxiliares, os seus assistentes também. Vamos ver se essa turma consegue fazer o que os outros treinadores até agora não conseguiram, que é fazer o Santos se defender bem e de vez em quando ir para o ataque fazer gol. E resolver essa história do Marcos Leonardo também, tá bom? Falei aqui também neste vídeo do Canal 10 em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. E também Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.